Fala pessoal, beleza? Eu aqui novamente, professor Alexandre The Rock aí, trago aqui para vocês a terceira aula aí do nosso cursinho de HTML. Bem, hoje aí nós vamos iniciar vendo o quê? Vamos vendo listas, né? Nós vamos falar de listas HTML, e também vamos falar aí de divs e também de spans. Então vamos lá, pessoal. Bem, listas HTML. O que são listas? Bom, são listas. Bem, aqui está a estrutura das listas HTML para vocês. No caso aqui nós temos uma lista ordenada. São estruturas HTML que quando você forma, são marcadas aí pelos elementos OL. E internamente aí você possui os elementos LI. Lembrando que, o que eu já disse na última aula, que os elementos HTML eles iniciam com a abertura da tag e fecham lá com a barra invertida. Então nós temos aqui a OL que abre aqui, vocês estão vendo aqui, e ele fecha aqui. Internamente nós temos aqui o item desta lista, que é o list item. A gente está vendo aqui, ele abre aqui e fecha aqui. Para adicionar um novo item, nós precisamos novamente abrir um novo item e fechar o novo item aqui, para continuar adicionando. E internamente a esse item, no meio desse item que você criou, você coloca lá um texto, para aparecer desta forma aqui que nós estamos vendo. Tá? Então, só lembrando que essa daqui é a lista ordenada, tá certo? Então, seguindo aqui, nós temos aí a lista não ordenada, a UL. Tá? A lista não ordenada, ao invés de aparecer números, ela vai aparecer o que para você? Marcadores, como estamos vendo aqui. Bem, funciona da mesma forma, somente que ao invés de utilizarmos OL no início e ao final, nós vamos utilizar o que? UL. Então, geralmente utilizamos aí estas listas UL para a formação do que? De menus, por se tratar aí de um elemento aí mais utilizado, não vou dizer assim o elemento próprio para a criação de menus, mas é o que é mais utilizado, tá certo? Então, aqui a estrutura aí do menu sendo, da lista sendo criada. Bem, aqui nós temos o que? Listas alinhadas, ou seja, uma lista dentro da outra. Tá? Então, como que se faz isso? Bem, você inicia a lista normalmente. Tá? Criamos aqui o início da lista, aqui o fecho da lista. E vamos adicionando aí o que? Os itens da lista. Vocês podem ver aqui que essa lista, a lista principal, a lista mais externa, ela possui o quê? 2 itens. E dentro de cada um desses itens, você cria uma nova lista. E dentro dessas listas, dessa nova lista que você criou, você cria aí novos itens. Cuidado para não criar nada dentro aqui da estrutura da lista. Tá? Eu vou criar aqui no Atom agora um exemplo aqui para vocês, tá? Porque como eu já disse, a gente vai utilizar aí o Atom como a nossa IDE, o nosso editor, para poder aí fazer a edição aí do HTML. Então eu vou criar aqui uma pasta aqui de exemplo para que nós possamos trabalhar de listas. Vou selecionar essa pasta, vou criar aqui um novo arquivo chamado exemplo-01, acabei escrevendo aqui 2 vezes, -listas.html. Tá aqui. Bom, na primeira aula aí a gente tem a aula 01 que ensina vocês a fazerem os snippets aqui dentro do Atom. Eu já tenho aqui o meu snippet que cria o meu template aqui, pronto aqui para ser utilizado HTML. Tá? Então eu vou criar aqui agora
tá? Uma lista. Só que eu não vou deixar essa lista solta aqui. Vou criar aqui uma estrutura aqui, um elemento para colocar a lista dentro, que é a div. A div aí, pessoal, é um container, tá? Que serve aí justamente para quê? Para que nós possamos aí agrupar outros elementos dentro dele. E aí depois aí você pode aplicar estilos e tudo mais aí dentro desse elemento, né, que pode conter diversos outros elementos. Mas vamos aqui criar aí a lista, né, como eu estava dizendo, a lista não ordenada, que no caso aí é a UL. Então estou criando aqui essa lista aqui, né, vamos criar essa lista aqui, como está aqui no exemplo, que seria informática, estaria escrito aqui. Segundo item da lista aqui, já no caso seria livros, né? Tá aqui, livros, né? Como a gente tem dois itens, né, fora dessa lista principal, né, nós teríamos que criar o quê? Alguns itens dentro desta lista para poder criar o quê? Os itens alinhados dentro dessa lista. Então percebam que eu não estou criando nada aqui solto dentro da lista. Eu estou criando dentro dos itens da lista. Então eu vou criar outra lista aqui dentro, tá? Para poder criar justamente o quê? A lista alinhada. Então eu vou criar de acordo com os exemplos que nós estávamos vendo agora aí no material. Tá. Vamos criar o item antes. Tá aqui, tablets. Temos agora aqui o livro. Vou dar um enter aqui dentro do item. E aqui ao centro dele vou criar novamente aí a lista. Opa, não saiu aqui, ó, o L. Aqui. Vamos lá, só alinhar aqui. Vou criar o item chamado aventura e o item romance. Está aqui, vou copiar aqui e vou apresentar aqui no nosso navegador aqui. Tá aqui, vou dar uma aumentada aqui para vocês poderem ver, né? Tá lá, né? Listas alinhadas, lista dentro de lista. Fiz isso com uma lista não ordenada, mas você pode fazer isso aí com a lista ordenada também. Isso vai do contexto e da aplicação que você está fazendo aí, tá? Então isso vai depender. Então, prosseguindo aqui com o estudo, nós temos aí outros elementos, como eu estava dizendo. Temos a div, né, que define o quê? Um bloco de elementos. Como eu disse, nós temos lá o parágrafo, que também é um elemento de bloco. Temos H1, que também é um elemento de bloco. Esses elementos, eles contêm outros elementos, né, dentro do seu interior. Mas a gente vai estudar isso mais profundamente, né, nas próximas aulas. Por enquanto, saiba que esse elemento div é um elemento coringa que você consegue aí conter a maioria dos outros elementos. Tá? Temos aí a tag span, que em conjunto de estilos com CSS, a gente consegue aí formatar a maioria dos textos, né, que seria difícil você utilizar uma tag parágrafo ou uma div para poder selecionar parte de um texto dentro do HTML. Por exemplo, nós temos aqui a parte da lista, mas eu vou exemplificar aqui para vocês. Eu vou apagar aqui essa div, tá? Vou colocar uma outra div aqui. Dentro desta div aqui, eu vou colocar aqui um parágrafo. Vou colocar um texto só para poder fazer volume aqui, para que nós possamos enxergar aqui, né, o que vai ocorrer aqui no momento que eu utilizar aí, né, o span nesse texto, né? Então, eu vou só quebrar a linha aqui. Então vocês vão perceber que eu vou selecionar apenas este início aqui do texto com o span. Então estou aqui, ó, apenas essas três palavras,
né? Então, vou até o nosso navegador aqui, tá? Vou atualizar. Então, vocês percebam que somente essas 3 palavras foram envolvidas com spam. E vocês percebam que nenhuma alteração foi realizada, pois o spam ele é uma tag coringa, né? Ele não afeta aí diretamente o texto. Ele é muito utilizado para quê? Para que nós possamos aplicar aí algum tipo de efeito CSS, né, no texto, né? Ele afetaria sim se nós viéssemos aqui, por exemplo, no spam e aplicássemos aqui algum tipo de efeito CSS dessa natureza, por exemplo, colocássemos um color aqui, né? E aí sim, né, o texto ali ficaria, no caso aqui, como ele ficou agora, ficaria alterado, tá? Mas a gente vai ver isso aí mais adiante, tá? Então não fiquem preocupados com isso. Temos aqui a tag address, que é uma tag semântica, né, que faz o quê? Que envolve um conteúdo e mostra que isso aí faz parte o quê? De um endereço. Tá? Isso aí vai fazer um endereço físico, tá? Geralmente aí que a gente coloca a trela a uma página, pois se tratam de empresas, de entidades, e você pode atrelar o que isso aí? A um endereço, né, da empresa, né, e do que estivesse tratando aí a página em questão, né? Podemos ver aqui, podemos fazer aqui também um pequeno exemplo aqui para vocês. Vou colocar uma div aqui, né? Vocês estão vendo que a div ela serve para tudo aí. Então podemos colocar aqui a tag address, tá? E vamos colocar aqui rua, avenida, né? Rua, Avenida Lins de Vasconcelos, 1222. Ponto. Vamos até o navegador, vamos ver aqui. Tá aqui, ó. Vocês percebam que ficou em itálico, tá? Mas se você não quiser que fique itálico, basta aí você utilizar também a tag address e aplicar um CSS nele aí, tá certo? Bom, seguindo aqui, gente, para essa aula não ficar muito longa, desculpa, acabei esquecendo aqui de mostrar HR para vocês, né, que apenas define o quê? Uma linha na página, né? Então a gente pode pegar aqui HR e separar aqui, por exemplo, né, esse texto aí, né, do que a gente viu aí, que foi ali a parte do address, né? Tá aqui, ó. Ele pega e coloca esta linha aqui pra gente, apenas uma linha horizontal aí, tá? Essa linha também, né, essa tag também, com a maioria dos elementos HTML, você pode aplicar um CSS nesse elemento, tá? Então aqui os exemplos para vocês aí do que a gente acabou de fazer. E pessoal, outras coisas aqui. Existem vários elementos aí, né, HTML, várias tags HTML que fazem o quê? Que mexem com as características visuais, né, do conteúdo das páginas. Por exemplo, o B, o I, né, eles têm o mesmo quê? Tem o mesmo valor aí semântico que a tag spam, ou seja, nenhum. Né? Eles simplesmente vão fazer o que? Eles podem alterar o que? A parte visual aí, né, do texto, por exemplo, né? Mas eles não possuem aí o que? Valor semântico, né? Vamos dizer assim, né? Apenas aí que vão aplicar o que? Efeitos visuais, tá certo? Mas eu preciso lembrar vocês do seguinte, que efeito visual, alteração no visual da página, formatação, posicionamento, cores, é recomendado se utilizar o que? O CSS. Então a gente não utiliza esse tipo de tag para poder fazer isso. Saibam que existe, você tem que justificar bastante aí para poder utilizar esse tipo de elemento aí nas páginas, tá? Seguindo aqui, apenas alguns exemplos para vocês aqui em relação à utilização de algumas dessas tags aí, tá? Aqui, tá? E aí chegamos aí à tag image. A tag image é muito importante aí, né, a utilização dela para a apresentação das imagens, tá certo? Bem, como podemos aí utilizar a tag image? A tag image, ela vai apresentar as imagens para você. Você vai ter que colocar algumas propriedades no interior dessa tag.
Uma dessas propriedades é a propriedade src, que é o source, né, que vai indicar aí o caminho da imagem, que é obrigatório, né, essa propriedade. Tem aí a propriedade out, que vai especificar o quê? Uma descrição da imagem. Hoje é obrigatório pelo fato de que já existem aí o quê? Muitos leitores de telas que se apropriam o quê? Dessa propriedade aqui para poder saber do que se trata a imagem. Imagine que tem um deficiente visual que utilizam desses leitores de tela e vão utilizar aí o seu site. Então esse leitor de tela vai ler essa propriedade e vai saber aí do que se trata a imagem. Temos aí height e width, que são opcionais, que vão controlar aí, né, a altura e a largura da imagem. Você pode tanto determinar em pixels ou porcentagem. Como estamos falando aqui no caso de responsividade, o ideal é que, se você for determinar height e o width, seria o ideal que você fizesse aí em porcentagem, certo? Bem, aqui o exemplo para vocês, tá? E aqui também, tá? E aqui eu vou fazer um exemplo para vocês e já vou dar uma dica. Vocês estão vendo aqui o caminho que está sendo utilizado, tá? Ele parece que está faltando uma parte, mas não está faltando uma parte. Ele está sendo utilizado aqui, o tipo de caminho que a gente utiliza, que é o caminho que? Relativo. Mas relativo a quê? Relativo ao projeto, pessoal, né? Por quê? Porque você não pode utilizar o caminho absoluto. O caminho absoluto é esse caminho aqui que vai desde a unidade de disco até o arquivo em questão que você está carregando aí, que no caso seria da imagem, né? O caminho relativo, ele é importante principalmente quando você vai publicar a sua página, né, o seu trabalho, né? Proteger também a estrutura interna do servidor, né? E a estrutura de pastas, os arquivos e tudo mais. Tá certo? Tá certo que, se você não utilizar nenhuma técnica de segurança na estrutura das pastas, basta que a pessoa, o curioso, que vai tentar lá fazer o caminho inverso, basta que ele venha fazendo o caminho inverso para poder descobrir. Porém, do contrário, ele não tem como saber disso. Tá certo? Então, o ideal é que você utilize aí, né, as barras invertidas e coloque aí o caminho relativo. Para isto, você tem sempre que se basear o arquivo que está carregando a imagem. Então, vamos analisar aqui, a partir de agora aqui, do meu arquivo HTML, tá? Eu vou fazer aqui, tá? Como sempre aqui, como a gente está fazendo desde o início aqui dessa aula, vou colocar uma div. Dentro dessa div eu vou carregar aqui a tag image, certo? E vou adicionar aqui também a nossa pasta. Vou criar aqui uma pasta image. E vou adicionar aqui dentro uma imagem. Tá certo? Então, para isso eu vou precisar fazer isso aqui fisicamente, né? Vou precisar ir fisicamente aqui na pasta. Vocês não estão vendo, mas eu estou fazendo isso fisicamente através do sistema de arquivos, tá? Então, a partir de agora, vocês vão ver que vai aparecer uma imagem aqui para mim. Então, apareceu aqui essa imagem, tá? Aqui no Atom é bem simples para você poder pegar o caminho relativo da imagem. Basta clicar com o botão direito, dar um Copy Project Path, né? Então, você copia, ele já copia para você aí o caminho relativo. A única alteração que você vai ter que fazer ao colar aqui seria alternar aí a barra, pois vem a barra normal, você tem que colocar a barra invertida. Percebam que ele colocou aqui img barra e o nome do arquivo aqui. Então, se eu estou carregando essa imagem a partir aqui do arquivo HTML, basta que eu olhe a partir do arquivo HTML aqui e olhe o caminho. Bom, o arquivo está dentro da pasta img, né? Então eu tenho que vir aqui e olhar. Bom, o caminho é img barra o arquivo. Eu não coloco uma barra aqui, pois se eu fizer isso, ele vai ficar aguardando que apareça mais alguma coisa aqui antes da barra. Então, como não tem nenhuma barra, ele já vai entrar dentro do diretório img e vai carregar o arquivo para mim. A propriedade out, como eu disse a vocês, é aí uma referência
né, sobre o arquivo. Vamos dizer assim que seria aí uma imagem de um super-herói fazendo acrobacias. Então é imagem de super-herói fazendo acrobacias, né? O leitor de imagem, então, neste caso, iria fazer essa leitura aí para o usuário, o leitor de tela. Tá? Então vamos carregar aqui agora, vamos atualizar. Está aqui. Vocês perceberam que a imagem ficou enorme, tomou toda aqui a página. Então nós podemos aí fazer o que? Nós podemos aqui colocar aí as propriedades que seriam quais propriedades? A width, né, e a height. Só que eu vou dar uma dica para vocês aí que vocês podem utilizar, que utilizando a propriedade width, né, vocês podem utilizar aí a width com porcentagem. Por exemplo, se vocês colocarem aí que ela vai ficar com 20%, mas 20% do quê? Ficaria com 20% do tamanho total da página. Então, a gente pode determinar até menos. Coloquem aí 10% total do tamanho da página. Ele vai fazer com que o tamanho da imagem fique proporcional. Ele vai controlar tanto a largura como a altura quando você controla com porcentagem e o width apenas. Então, se a gente for ver aqui, né, ele controlou proporcionalmente a altura e a largura da imagem. Tá certo? Bom, pessoal, hoje aí foi isso sobre imagens, né, sobre listas. Então eu vou pedir para vocês fazerem esses exercícios, tá certo? Para vocês clicarem aí no like, né, curtirem a página, né, compartilhem aí com o pessoal, com os amigos aí, né, para poder ajudar aí a galera, tá certo? Contribuam, façam críticas aí sobre a aula, né? Se tiver muito longa, se tiver muito curta, né? Façam aí sugestões do que vocês gostariam de que eu pudesse falar aqui para vocês, outros materiais também, né? Estou à disposição de vocês aí, que vocês podem entrar em contato comigo, né? E logo a gente está aí de volta com a terceira aula aí sobre HTML. Um abraço e até a próxima aí, pessoal.